dia, turminha. Que belezura. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui hoje. Agradecemos muito a cada um de vocês por nos receber aqui. Agradecemos muito ao Virgílio, que foi nos buscar ontem e nos trouxe com a Marli carinhosamente, em total segurança. Estamos aqui com uma alegria incomensurável. Não só por estarmos aqui junto de vocês, de cada coraçãozinho, voltado para o bem, mas porque nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus e os seus ensinamentos. E nós entendemos, turminha, que quando nós vamos falar sobre Jesus e os seus ensinamentos, é fundamental que nós nos mantenhamos com o coração ligado na boa vontade. Porque, na verdade, durante todo o tempo, nós temos discernimento, nós temos inteligência, nós temos capacidade de absorver as reflexões que nós recebemos. Mas, nesta hora, a boa vontade é fundamental. Porque o que nós gostaríamos verdadeiramente é que nós trabalhássemos a compreensão e instalássemos no coração essas reflexões que nós vamos fazer, para que nós, não só compreendendo-as, pudéssemos, sobretudo, vivenciá-las. Nós temos este propósito. Quando nós vamos refletir sobre as doenças, se elas podem ser evitadas, e nós vamos dizer com muito carinho que podemos sim, a partir do instante que nós vamos renovando a nossa atitude, a partir do momento que nós vamos trabalhando o nosso campo íntimo e nos dispomos verdadeiramente a seguir Jesus. Há 4,5 bilhões de anos, Jesus recebeu do Pai Celestial a tarefa de governar o nosso orbe. E, a partir de então, assessorado pelos seus prepostos, assessorado pelos engenheiros siderais, ele veio trabalhando amorosamente na construção do nosso orbe, até as condições adequadas para nos receber. E, a partir de então, criados simples e ignorantes, nós não sabemos quando, hoje nós estamos aqui, compreendendo que todos nós estamos vivendo um processo fantástico, maravilhoso de ascensão. A mensagem de Jesus, turminha, é mensagem de confiança. A mensagem de Jesus é mensagem de alegria. A mensagem de Jesus é mensagem de bom ânimo. A mensagem de Jesus é mensagem de iluminação. Tanto é que nós falamos assegurando que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. É o evangelho de Jesus estudado sob a inspiração dos espíritos superiores. E aí nós paramos um pouquinho para refletir sobre a nossa caminhada. Porque é muito comum, especialmente na casa espírita, nós ouvirmos repetidamente os irmãos dizerem: eu estou muito comprometido com as leis divinas, eu sou muito imperfeito. E, de repente, até se aposta quem é mais imperfeito do que o outro. E eu costumo dizer, podem passar na minha frente, porque já me basta as minhas imperfeições. Eu não quero concorrer com mais ninguém. E nós cultivamos isso. Qualquer questão que nós vivemos, nós dizemos, isso é meu karma. Esquecidos de que karma, em sânscrito, quer dizer ação. Ah, eu estou sofrendo muito, Alda, porque provavelmente no passado eu não fui uma boa pessoa.
também não precisamos nos preocupar com isso, não, por favor. Sem dúvida nenhuma, todos nós estamos matriculados na escola da vida. Todos nós estamos no planeta de provas e expiações. Todos nós estamos buscando a nossa redenção, a nossa iluminação, o nosso crescimento moral. Todos nós escolhemos estar aqui nesta manhã linda, belíssima, com esse céu encantador, para falar de Jesus, para buscar os seus ensinamentos, para alimentar a alma, para nos fortalecer, para que nós consigamos avançar. E o que acontece conosco na maioria do tempo é que nós, por escolha nossa, ficamos presos ao passado. Nós não discutimos isso, nós compreendemos isso. Mas nós não podemos esquecer que em determinados momentos nós estamos andando na contramão do processo que Jesus veio nos oferecer. Jesus veio dizer para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho da verdade e da vida. E Ele veio nos oferecer vida e vida em abundância. E de repente nós nos estacionamos. Nós nos estacionamos nas queixas, nas reclamações, nas lamentações. Nós nos estacionamos nas murmurações, dizendo que tudo que nos acontece, poderíamos sugerir que é castigo, que é punição, que nós estamos sofrendo, porque nós estamos esquecidos de Deus. Nós estamos sofrendo porque o Pai Celestial se esqueceu de nós. Ou nós estamos sofrendo porque estamos pagando. Por favor, não. Voltamos a dizer, nós não estamos pagando. Quando nós falamos que estamos pagando, é como se Deus estivesse atrás de um balcão. Ou como se Deus fosse um banqueiro que faz uma filinha para que nós fôssemos, a cada momento, saldando as nossas dívidas. Não, por favor, não. Nós precisamos nos compenetrar das nossas responsabilidades, sim, como espíritos eternos que somos. Porque quando a doutrina espírita nos traz tantas belezuras, nós nos emocionamos. Quando nós compartilhamos com os nossos irmãos experiências belíssimas. A doutrina espírita, ela é consoladora, ela não é condenadora, turminha. Não. Nós estamos aqui para avançar, nós estamos aqui para nos iluminar. E nós precisamos, conscientes disso, entendermos que nós não estamos aqui para sermos infelizes. A mensagem do Pai Celestial é mensagem de amor, 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 amor. Desculpe-nos. Mensagem de amor. Amor. Às vezes nós temos dificuldade de compreender isso, porque nós não trabalhamos o amor no nosso coração. E quando nós falamos isso, nós não estamos dizendo de fuga da realidade, nós não estamos dizendo de ilusão, nós não estamos dizendo de fanatismo, nós não estamos dizendo de fantasias. Não, por favor. A mensagem de Jesus é mensagem de amor. E Jesus vem dizer para nós, com toda a sua belezura, de todos os mandamentos, nós vamos reuni-los em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas
que nós muitas vezes não compreendemos. Isso não porque nos falte inteligência em absoluto, porque agora nós estamos falando de sentimento, de coração. E amar ao próximo como a si mesmo. Voltarmos o olhar para nós. Por favor, nos cuidar. Ter cordialidade conosco. Por favor, nos cuidar. Quando nós falamos em nos cuidar, nós pensamos na belezura do cabelinho, nós pensamos na roupinha nova, quando a gente vai à Colatina fazer palestra. Não, turminha. Nós estamos falando de cuidar. Seguir os passos de Jesus. Seguir as orientações de Jesus. Seguir os seus ensinamentos. Porque quando ele esteve aqui há 2000 anos... Ele falou conosco. E Emmanuel assegura para nós que nós estávamos lá, encarnados ou desencarnados, próximos ou distantes de Jesus. Nós estávamos mergulhados na sua belezura, no seu amor. Porque também, com muito carinho, desculpe-nos, nós não fazemos ideia do espírito notável, do espírito excepcional que é Jesus. Voltamos a dizer, porque nos falta inteligência? Não. Nós não somos incapazes, nós não somos incompetentes. Não podemos pensar nisso. Quando Jesus esteve aqui, ele disse para nós, meus irmãos, meus amores, eu vou contar para vocês, eu vim para ensinar vocês a amar, e eu vou fazer... E vocês, por favor, façam seguindo o meu exemplo. Combinado? E nós dissemos, combinado. Mas não cumprimos o nosso trato. Não cumprimos o nosso trato com Jesus. Nós optamos por permanecer mergulhados nas escolhas que nós fizemos para nós mesmos. Nós mesmos. Porque quando nós dissemos a vocês, com muito carinho, nós fomos criados simples e ignorantes. Nós não fomos criados maus. Não. Nós fomos criados sem o conhecimento, porque a ignorância não é pejorativo. É dizendo que nós não tínhamos o conhecimento. Mas assim que nós alcançamos, abraçamos a era da razão, o Pai Celestial amorosamente imprimiu na nossa mente as orientações para que nós pudéssemos ser felizes, para que nós pudéssemos gozar da felicidade verdadeira. Kardec pergunta aos espíritos superiores, no livro dos Espíritos, na pergunta de número 621, aonde está escrita a lei de Deus? E os espíritos superiores respondem a ele com toda belezura, na consciência. Então, nós não podemos alegar desconhecimento, porque antes de Jesus... nós já tínhamos a consciência do que era certo e do que era errado. Nós já sabíamos. Jesus não veio dizer para nós, olha, isso é certo, olha, isso é errado. Não veio dizer isso para nós. Jesus veio nos ensinar a amar. E Deus chamou Jesus e disse, pode ir lá ensinar os meninos e as meninas a amar, porque eles estão prontos para aprenderem. Já estávamos avançando no processo da evolução. E recebemos Jesus. Mas não compreendemos ainda os seus ensinamentos. Não compreendemos pela inteligência? Não, por favor. Não compreendemos com o coração. Porque muitas vezes, turminha, a distância entre a inteligência, a mente e o coração é quilométrica. E nós precisamos diminuir esta distância. E quando nós viemos buscar os ensinamentos de Jesus,
é para que nós compreendamos isso. Porque para diminuir esta distância, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos ter coragem. Coragem? Nós precisamos ter coragem para deixar esta zona magnética, onde nós nos instalamos e nos acomodamos. Desculpe-nos, na preguiça moral, no amornamento, na inércia. Por quê? Porque nós ainda estamos conectados com o passado e repetimos as mesmas situações e vamos repetindo os mesmos comportamentos. Então, nós permanecemos na horizontalidade da evolução. E André Luiz fala conosco com muita belezura, peregrinando há séculos pelas fileiras da dor e da morte. Nós não estamos falando da morte do corpinho físico, não, por favor. Nós estamos falando da morte quando nós optamos por mergulhar nas sombras do negativismo, do pessimismo. Quando nós mergulhamos nas sombras da tristeza. Quando nós mergulhamos nas sombras do não perdão. Nós estamos fazendo as nossas escolhas muito diferentes das escolhas que Jesus veio nos orientar. Muito diferente de tudo que Jesus veio nos ensinar. Porque nós sabemos e vamos aprendendo cada vez mais que o mal não existe. Pode até parecer paradoxal. Quando nós vamos lá fora e vemos tantas coisas diferentes acontecendo, contrariando a lei de amor, de fraternidade e de solidariedade. Mas o mal só existe a partir do momento que nós damos força para ele. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do amor. Gente, meus queridos, o amor existe, ele é real. Se nós temos no nosso corpinho físico 3 trilhões de células. Cada célula recebeu a impressão do amor. Porque nós estamos falando de saúde. Cada célula recebeu a impressão do amor para que nós pudéssemos cuidar delas. E descuidados, com o olhar voltado unicamente para o passado, curtindo as lamentações, curtindo as reclamações, nós vamos, desculpe-nos, por favor, se essa palavra é forte, arrastando-nos pelas encarnações, mantendo a mesma postura, mantendo a mesma conduta. Voltamos à pátria espiritual, mergulhados neste psiquismo que nós criamos para nós mesmos. No campo magnético, onde nós nos instalamos. Porque nós temos livre arbítrio e nós podemos escolher. Como nós escolhemos estar aqui hoje. Voltamos à pátria espiritual. Mergulhados no magnetismo, no nosso magnetismo, onde todas as nossas impressões, todas as nossas emoções, todos os nossos pensamentos estão impressos na aura. O nosso DNA está ali, porque são sentimentos, são emoções que nós emanamos de nós mesmos e nos pertencem. Então, nós respiramos esses sentimentos, essas emoções, e vamos nos viciando. Desculpe-nos. Porque o que nós alimentamos não é o melhor, mas nós nos acomodamos.
Quando nós alimentamos destas energias inferiores, acontece o adoecimento, porque nós temos todo o nosso corpinho físico de células saudáveis, mas nós nos adoecemos, porque as pessoas costumam dizer que o espírita gosta de sofrer. Ah, não, o espírita gosta de sofrer. Meninos, nós não gostamos de sofrer, não. Por favor, nós entendemos porque ainda nós sofremos. Nós compreendemos porque ainda nós estamos sofrendo. Mas o fato de nós compreendermos porque ainda nós estamos sofrendo, não quer dizer que nós tenhamos que ficar presos no passado. Por favor. Por isso nós dissemos há pouco que nós precisamos ter coragem para mudar a nossa conduta. Esta é a grande questão. Porque repetirmos as mesmas condutas, os mesmos comportamentos, nós continuamos algemados lá atrás. Quando, na verdade, o programa evolutivo, quando, na verdade, nós estabelecemos para nós estarmos aqui para avançarmos, para nos iluminarmos, para ascendermos a níveis superiores. Conta uma psicóloga, ela trabalha na área de tanatologia e oncologia. Ela conta que a maioria dos pacientes atribuem aos outros a responsabilidade pelo seu adoecimento. E aí nós paramos um pouquinho e muitas vezes nós também temos um comportamento semelhante. Nós dizemos que nós adoecemos em virtude do companheiro, em virtude do filho, em virtude da mãezinha, em virtude de uma situação que nós vivemos que nos traumatizou. E continua ela dizendo que a maioria desses enfermos colocam a responsabilidade da cura nas mãos dos médicos, dos técnicos da medicina. E a gente aprende aqui na doutrina espírita a assumir a responsabilidade pelos nossos desvios, pelas nossas atitudes distantes dos ensinamentos de Jesus, mas caminhando. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Porque num determinado momento, nós dizemos, isso não me pertence. Desculpe-nos, por favor. Pertence sim. Porque o Pai Celestial não erra. Isso é um compromisso que nós assumimos antes de voltar ao campo material e que nos serão dados todos os recursos para que nós possamos nos cuidar. Não só cuidar do corpinho físico, mas, sobretudo, cuidar da nossa questão interior. Quando Jesus nos diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós ficamos imaginando, vai nos libertar de quê? Da opressão do mundo exterior? Não! Vai nos libertar dos comportamentos inadequados, infelizes, que nós mesmos nos algemamos a eles, quando nós entendemos que a lei é de amor. A lei é de amor. Nós precisamos nos compenetrar disso verdadeiramente. E nós vamos compreendendo que pelo fato de não vivermos o amor, nós não estamos nos amando, nós não estamos nos cuidando, nós não estamos seguindo as orientações de Jesus. E aí nós paramos um pouquinho e pensamos, por favor, por que esta resistência em não amar? Por quê? Vale nós perguntarmos isso para nós mesmos. Por
que essa dificuldade? Se nós somos filhos de Deus, se nós somos herdeiros do seu amor, por que, turminha, esta resistência nossa em amarmos? Vale nós refletirmos sobre isso. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, atestado de responsabilidade. Nós todos assentamos à mesa com os nossos mentores, com os nossos superiores, nós assentamos à mesa com os nossos anjos guardiães e com aqueles espíritos com os quais nós precisamos nos acertar, desenvolver os verdadeiros sentimentos para estabelecermos um roteiro sobre a nossa vinda no corpo físico. Cercados pelo amor dos mentores, muitas vezes nós, na expectativa ansiosa de nos equilibrarmos junto às leis divinas, nós pedimos uma série de compromissos e eles, amorosamente, vão dizer para nós, não, Alda, não precisa você abraçar tantas tarefas, minha querida. Jesus nos diz, misericórdia eu quero, sacrifício não. Mas nós ansiamos para apaziguar a nossa consciência, conscientes de que muitas vezes nós poderíamos ter feito melhor e não fizemos. Então, os nossos benfeitores nos dizem, alguns pontos, Alda, serão pontos chaves, mas os outros pontos, nós podemos chamá-los de flutuantes. Eles estão ligados ao dinamismo da nossa conduta. Eles estarão ligados à sua caminhada diária, às suas escolhas, à forma como você busca Jesus, a transformação dos seus pensamentos. Porque nós sabemos, turminha, que tudo tem um início no pensamento. Pensamos, sentimos e agimos. Ou reagimos. Não. O ideal seria que nós agíssemos. Porque muitas vezes, quando nós reagimos, ainda é aquele automatismo do instinto que dirige as nossas atitudes. E nós dizemos com muito pesar, se eu tivesse me contido, se eu tivesse pensado um pouquinho mais, se eu tivesse dado um tempo. Por isso nós estamos aqui, compreendendo com eficácia, compreendendo com profundidade, que nós precisamos nos cuidar. Porque, na verdade, turminha, por favor, o Pai Celestial não espera que nós façamos grandes coisas. Não, por favor. Eles não nos pedem que nós construamos uma creche, ou que nós fundemos um hospital, ou que nós criemos um lar para os idosos. Não, eles não estão nos pedindo isso. Eles estão nos pedindo que nós nos amemos. E nós temos grande dificuldade em encontrar conosco. Muitas vezes porque nós temos uma agenda muito ocupada. Nós somos muito ocupados. Nós temos muitos compromissos. O compromisso número 1 da nossa agenda devia ser encontrar conosco. Estar conosco para nos perceber. Por favor, para nos perceber. Por favor, nós precisamos ter cordialidade conosco.
Hoje eu estou um pouco mal-humorada. Mas por que eu estou mal-humorada? Pensando bem, eu tenho uma conta para pagar. E eu não sei se eu vou ter todos os recursos que eu necessito para cumprir este compromisso. Eu estou inquieta. Ah, que belezura! Nós conseguimos acessar um lado do nosso coração. Então, o melhor que eu tenho para fazer é fazer uma oração. Eu confio na assistência dos bons espíritos. E eu me recolho. Eu me recolho por 5 minutos. Enquanto eu estiver lavando a louça, ou quando eu estiver colocando roupa na máquina, ou quando eu estiver tirando a roupa na máquina, ou quando eu estiver limpando a louça no tanque. Jesus, por favor, meu querido, me ajude, por favor, por favor. Eu tenho esse compromisso. Eu preciso recolher todo o dinheirinho para pagá-lo. Me dê serenidade e calma para que eu possa cumprir tudo direitinho, mas que eu não consuma as minhas energias nos sentimentos menores e que eu não comprometa a minha relação com a família, com os amigos, com o profissional, em virtude dessa dificuldade que eu acredito que eu esteja vivendo agora. Isso chama-se amor. E aí a gente para um pouquinho e diz, por que nós não fazemos isso? Porque é mais fácil, desculpe-nos, por favor. É mais fácil nós ficarmos mal-humorados. É mais fácil nós sermos desagradáveis com os outros. É mais fácil nós gritarmos. É mais fácil nós espantarmos as pessoas do nosso lado. É mais fácil nós darmos aso às nossas imperfeições. É mais fácil. Por isso, Kardec coloca com tanta belezura, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela capacidade de domar. Esta palavrinha ela é muito importante para a nossa compreensão. Domar as suas más tendências. Todos nós não temos privilégio. Estamos matriculados na escola terra. Todos nós estamos nos primeiros degraus da escada evolutiva. Ninguém é melhor do que o outro. Desculpe-nos, por favor. Todos nós temos um processo íntimo de educação profundo a realizar. Precisamos realizar. Porque quando nós vamos à escola e levamos os nossos filhos à escola, nós estamos nos instruindo, buscando conhecimento. Mas quando nós buscamos Jesus e os seus ensinamentos, nós estamos nos educando. Porque, turminha, estamos aqui assentados, nos comportando de acordo com as exigências da hora, é fácil. Ainda que em algum momento nós fiquemos entediados. As horas não passam, isso não acaba logo. Vocês estão pensando nisso não, né? Por favor. Muito obrigada. Mas eu vou continuar. As horas não passam. Isso não acaba logo. Mas nós estamos firmes. E por dentro. E muitas vezes nós não acessamos esse por dentro. Mas nós não precisamos ter receio de acessar o por dentro. Nós precisamos acessar o por dentro. E dizer, calma, por favor, só mais um pouquinho. A belezura veio lá de Belo Horizonte. Tenha caridade com a belezura. Nós precisamos conversar conosco, estabelecer um diálogo fraterno conosco, para que nós consigamos avançar. Mas, muitas vezes, nós nos punimos. Muitas vezes, nós nos maltratamos.
e um amigo da espiritualidade nos diz que tem 3 palavrinhas que nós deveríamos tirar do nosso vocabulário: culpa, cobranças e exigências. Por favor. Porque às vezes nós achamos que nós estamos fazendo bem. Eu me cobro muito. Não precisa não, por favor. Se ame muito. Eu sou muito exigente comigo, Alda. Por favor, não seja não. Trabalhe o amor no seu coração. Nós estamos falando o amor que Jesus veio nos ensinar. Por favor. Para que nós possamos movimentar todas as energias positivas que nós recebemos do Pai Celestial. Para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Isso é real. Se nós pararmos aqui um pouquinho e pensarmos assim, nós estamos fazendo uma poupancinha, né? Para o futuro, né? Os mais novinhos como eu, assim, não se preocupam muito ainda. Mas nós estamos fazendo uma poupancinha para o futuro. Não queremos dar trabalho para os filhos. Nós queremos ter um confortozinho e caminharmos sem grandes preocupações. Uma belezura, é justo e é lícito. Nós estamos preocupados com a nossa encarnação futura? O que nós semearmos hoje é o que nós vamos colher amanhã. Nós somos espíritos eternos. Nós somos espíritos que viemos nesse processo evolutivo há séculos e séculos. Nos dizem os nossos benfeitores que nós somos espíritos multimilenares. Nem parece, né? Antes eu falava que usava pôneis, mas eu fiquei com receio de identificar a minha idade. Então, agora, hoje eu uso outros cremes mais moderninhos. Nem parece, né? Que nós somos espíritos multimilenares. Nós nos preocupamos com o nosso futuro? Com a nossa próxima encarnação? Qual é o objetivo essencial da nossa encarnação? Como espíritos eternos. Nós não estamos falando como espíritos encarnados. Porque como espíritos encarnados, nós temos muitos objetivos. Nós estamos guardando um dinheirinho para reformar a casa, ou nós estamos guardando um dinheirinho que a gente quer investir no lote, ou a gente está guardando um dinheirinho que a gente quer viajar, belezura, e voltar com folga. Tudo é lícito. Isso faz parte. Mas, imoralmente, se nós pudéssemos, nesta hora, falar com Jesus e dizer para Ele: Senhor, eu preciso contar para o Senhor que eu estou mais afetuoso. Jesus, por favor, eu gostaria de contar para você, meu querido, que eu me sinto mais calmo. E eu acho que eu vou voltar para a pátria espiritual mais calmo. Eu tenho concentrado todas as minhas energias nisso. É o nosso futuro como espíritos eternos que somos. Nos preocupamos muito com as coisas materiais, muito mais do que precisaríamos, e nos preocupamos muito pouco com a nossa questão espiritual. Voltamos a dizer, por favor, com muito carinho, nós vamos voltar à pátria espiritual. E o que é que nós estamos levando na nossa bagagem? De conquistas efetivas que nós realizamos aqui. Passamos 30 anos, 40 anos, 50 anos convivendo com uma pessoa queixosos todas as horas do dia. Passamos anos trabalhando, queixosos todas as horas do dia. E assim nós adoecemos.
assim nós adoecemos. E nós podemos dizer com muito carinho, desculpe-nos, contrariando. Porque muitas vezes nós não precisaríamos viver aquela situação. Porque quando nós reencarnamos, os benfeitores nos disseram: Alda, isso será imutável. Mas no contexto geral, o dinamismo da sua conduta é que imprimirá valor de evolução na sua reencarnação. Porque, mais uma vez, nós estamos aqui para nos iluminar. Nós estamos aqui para nos adiantar. Mas estamos presos no passado, querendo disputar quem é mais imperfeito. Quem é mais imperfeito, levanta a mão. Porque a gente quer passar na frente. Porque nós somos os mais imperfeitos. Não somos, não, todo mundo mais ou menos na mesma situação. Por favor. Queiramos ser os mais dedicados, os mais empenhados. Por favor, queiramos ser os que estão mais se esforçando. Mas, Alda, é muito difícil. A dificuldade maior, desculpe-nos, por favor, é porque nós ainda nos alimentamos do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Nos dizem os nossos benfeitores. O egoísmo, ele está na base de todos os nossos comportamentos infelizes. Precisamos refletir sobre isso, por favor. E respondem os benfeitores: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisto consiste o seu livre-arbítrio. Somos respeitados no nosso livre-arbítrio. Mas a todo tempo, nós somos amparados, nós somos assistidos, nós somos cercados de amor. E quando nós nos damos conta de uma situação intricada que nós resolvemos, nós dizemos assim: nossa, dei a maior sorte. Os amigos espirituais estão desidratados, especialmente se for aqui em Colatina, com esse calorzinho bom desse tanto. De tanto se esforçarem para nos ajudar. E nós dizemos assim: que sorte que eu dei. E aí a gente percebe o quão pouco nós estamos conectados com a nossa essência de espíritos eternos, filhos de Deus, usufrutuários do amor divino nos recursos materiais. Continuando, tem o homem o livre arbítrio dos seus atos? Pergunta 843 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem a Kardec: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Nós temos livre-arbítrio. Desde o momento que nós abraçamos a era da razão, nós deixamos o automatismo dos instintos para exercitarmos a capacidade de discernir. E nesse processo, quando nós vamos discernindo, nós vamos trabalhando a nossa educação interior com Jesus, contendo os nossos impulsos, domando as nossas más tendências. Desculpe-nos, por favor, turminha, ninguém pode fazer isso por nós. Os amigos da espiritualidade choram quando nós não conseguimos realizar aquela tarefa que nós estávamos programados para realizar. E André Luiz nos diz com muita belezura que a maioria de nós volta à pátria espiritual sem ter cumprido devidamente o seu programa reencarnatório. Sabe por quê, turminha? Porque nós nos entregamos a toda sorte de excessos. Nós podemos falar o excesso do garfinho, o excesso do copo cheio, de muitas vezes que não é a água, uma belezura. Nós nos entregamos a excessos de toda a natureza e voltamos à pátria espiritual antes do tempo. E a família chorosa, compadecida, diz assim: ah, Deus levou. Levou não. Levou não. Ah, Senhor, por que o levou tão jovem? Não, levei não. Levei não.
são os nossos equívocos. São as nossas distrações, quanto às nossas responsabilidades. E nós não podemos dizer que isso é movimento de amor, porque a medicina, ela tem muitos recursos para nos ajudar. E hoje nós vemos isso com muita belezura. Uma aparelhagem fantástica, exames minuciosos que nós nos encantamos. Mas isso é uma parte. Porque quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, nós vamos recebendo no Evangelho as receitas para que nós possamos, seguindo-as, nos educar, recuperar a nossa saúde. Se nós temos 150 mil, 180 mil quilômetros no nosso corpinho físico, de veias, de vasinhos, de artérias. Nós já nos demos conta disso? 150 mil, 180 mil quilômetros de vasinhos, de artérias, de veias, para que o sangue circule impedido, levando o metabolismo lá para baixo, voltando com ele, lá para baixo, voltando com ele, para que nós tenhamos saúde. E num determinado momento da nossa vida, optando pelos sentimentos inferiores, nós criamos obstáculos para que o sangue possa fazer o percurso dele, obstruindo a vida que nós recebemos do Pai Celestial, com as nossas atitudes inferiores. Continuam os nossos benfeitores dizendo-nos: com a conquista do raciocínio, o homem adquire também o livre-arbítrio, ou a faculdade de escolher por si mesmo o caminho a palmilhar. Nós fizemos escolhas, estamos aqui hoje. Viemos falar de Jesus, viemos receber as suas orientações, viemos alimentar a alma, nos fortalecer, para que lá fora nós tenhamos coragem de nos conduzir acertadamente. Porque muitas vezes, turminha, nós nos deixamos levar pelos brilhos da matéria, como se fosse o canto das sereias. E nós ficamos aguardando que o céu se abra e que caia uma varinha de condão para resolver as nossas questões. Não haverá varinha de condão. O céu não vai se abrir. Nós recebemos de Jesus orientações belíssimas para que nós possamos cumpri-la. E quando nós falamos em vivência do amor, voltamos a dizer, nós não estamos falando de coisas espetaculares. Não, por favor. Lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec coloca com muita belezura, bem-aventurados os brandos e os pacíficos. E ele traz para nós que a amabilidade, a doçura, a afabilidade, a mansuetude, e nós podemos dizer a paciência, a gentileza, o carinho, a ternura, são leis de convivência, de relação. Leis que nós não cumprimos. Porque nós achamos uma belezura chegar gritando, dizendo palavrões, afrontando as pessoas. E as leis divinas? Bem-aventurados, felizes, os mansos e os pacíficos. Por favor. Gentileza, doçura, cordialidade. Ah, Alda, hoje isso não usa mais. Por favor. Por favor, não.
Eu não sou espírita, não, sou só simpatizante. Então, seja cristão, seguidor de Jesus. Porque nosso propósito é de estarmos aqui falando sobre a saúde integral. Não basta que nós tomemos o remedinho e acalmemos a dorzinha da cabeça. Não basta que nós tomemos o remedinho e acalmemos a indisposição do estômago. Concedendo-nos o livre-arbítrio, Deus nos proporciona, assim, a oportunidade de edificar o nosso próprio progresso. Com isso, somos os construtores da nossa própria felicidade ou do nosso sofrimento, pois temos a felicidade, a liberdade de escolher o caminho que mais nos agrade. Por favor, nós temos discernimento, nós temos capacidade e nós temos conhecimento, por favor, capacitado a discernir entre o bem e o mal. O homem é responsável pelos próprios atos. Por isso responderá perante as leis divinas por todo malefício que causar para si, para os semelhantes e para o meio. Atendendo o mandamento da lei, a amar ao próximo como a si mesmo. Educando-nos. Porque com relação à educação social, muitas vezes nós somos uma belezura. Abrimos a porta do carro, servimos o copo d'água, todo mundo fica querendo levar a gente para a casa deles. Mas e na nossa intimidade? Como é que nós nos comportamos? Nós estamos falando de um processo essencial de educação. Educação com Jesus e dos valores morais. Não basta proclamarmos nossa confiança em Deus, se não fizermos por merecer que Ele confie em nós. É preciso combater os grandes males de nossa alma. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a agressividade, a avareza, inveja, a prepotência. Chico Xavier nos diz que 60%, 80% das nossas dificuldades, das nossas enfermidades, são frutos destes sentimentos inferiores que nós acalentamos no nosso coração. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos diz com muita belezura, se nós não estivermos enganados, na lição de número 49, está em João, no capítulo 13, no versículo 17. Se já sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Felizes seremos se fizermos tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. E Emmanuel completa nesta mesma lição. Muitos sabem, mas poucos fazem. Existe uma singular diferença entre saber e fazer. Por isso nós dissemos que nós precisamos diminuir a distância entre a inteligência e o coração. Por favor, precisamos muito. E nós detectamos doenças como o egoísmo, o orgulho, a ira, o ódio, ciúmes, inveja. Ainda que não sejam catalogados à conta de doenças pela ciência oficial, são de fato as enfermidades da mente que se manifestarão a seu tempo no organismo físico, quando cultivados no nosso coração. Nós podemos transmutar o orgulho em humildade, o egoísmo em caridade. Mas a caridade, ela precisa se transformar numa conduta de vida. Hoje é meu dia de fazer caridade. Não, quando nós falamos de caridade, nós estamos falando de amor.
Então, a caridade tem que ser uma conduta de vida. Nós não podemos escolher o dia para viver caridade. Que nós vivenciamos esse sentimento nobilíssimo, essa virtude divina, todos os dias da nossa vida. Porque nós estaremos vivenciando o amor. Maledicência em indulgência. Cólera em afabilidade. Vingança em perdão. Ódio em amor. E o tratamento? Se o médico trata apenas o corpo, não ataca senão o efeito. Permanecendo a causa primeira do mal, o efeito pode reproduzir-se, quer sob a forma primordial, quer sobre outra aparência qualquer. Para evitar essas recidivas, é preciso que o remédio ataque o mal em sua base, ou seja, empreenda-se uma renovação moral. Enquanto os medicamentos atuam no campo fluídico e material, numa palavra, é preciso tratar ao mesmo tempo o corpo e a alma. E Jesus, esta belezura de Jesus, nos convida com toda a firmeza do seu coração. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Mas aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Por favor, turminha, ainda que soframos, nós não estamos aqui para sofrer. E nós encontramos na doutrina espírita N depoimentos de irmãozinhos que tiveram diagnósticos de enfermidades graves e se renovaram, e se recuperaram, porque renovaram a postura, renovaram a conduta. Tem um caso muito lindo do Chico, só para terminar. Da última vez que nós estivemos aqui, a gente falou que ia trazer um relógio de Belo Horizonte. Não. O relógio aqui passa mais rápido. Eu acho que o Virgílio troca a pilha todo domingo. Só um pouquinho, turminha. Nós não vamos ficar até a hora do almoço, não, tá? Muito obrigada, meu amor. Você está vivendo a caridade para com o próximo. Um rapaz procura o Chico. Ele estava com um diagnóstico de câncer. E ele estava magrinho, muito debilitado. E quando ele se aproxima do Chico, naquela expectativa de ver o Chico para aurir energias novas, ele pega na mãozinha do Chico e diz assim: Ô Chico, eu vim me despedir de você, meu querido, porque Jesus está me chamando. E Chico disse assim: uai, mas você pode escolher. Ele está te chamando, você diz para ele que não vai. O garoto abriu os olhos, arregalou os olhos e disse: como é, Chico? Diz para Jesus que você não vai agora, não. O rapaz, Chico, eu não estou entendendo. Simples assim. Diz para Jesus: Jesus, espera aí um pouquinho, tá? Eu não vou agora, não. E o rapaz disse: eu posso fazer isso, Chico? E o Chico disse: pode. Fale com Jesus que você não quer ir agora. E se renove. E se proponha, não só a dar continuidade ao seu tratamento, mas a fazer uma caminhada diferente. Nós temos livre-arbítrio, nós fazemos as escolhas, nós buscamos o alimento para a nossa alma. E o rapaz saiu dali renovado, para voltar um tempo depois. Lindo, uma belezura. Chico, eu falei com Jesus que eu não queria ir agora mesmo. E olha para você ver a belezura que eu estou. A doutrina, ela é consoladora. A doutrina vem nos convidar à elevação. A doutrina vem nos convidar à renovação, à regeneração. As doenças podem ser evitadas, sim, sempre.
Mas se de repente nós estamos sendo visitados por alguma enfermidade, que nós tenhamos a atitude de propor a nós mesmos uma caminhada diferenciada, alinhadas às orientações de Jesus, diluindo através do nosso comportamento aquelas energias que no passado nós adensamos em virtude de uma manifestação de sentimento menor. Jesus nos disse: vós sois deuses. Acreditemos nisso, por favor. E acreditemos na vida, não esta vida circunscrita tão somente a esse nosso momento evolutivo. Não, acreditemos na vida que é uma vida de iluminação. E marchemos vigorosamente para a renovação, estabelecendo o equilíbrio destas células todas que estão no nosso corpo físico. Se em algum momento nós não agimos corretamente, agora nós estamos tendo oportunidade de agir da melhor maneira. Deixemos o passado e volvemos o nosso olhar para o futuro, usando todas as energias que nós temos, para que nós tenhamos um futuro de luz, edificando através do nosso pensamento uma encarnação próxima, alicerçada na esperança, alicerçada na gratidão, alicerçada na caridade. Podemos? Devemos. Que Jesus nos abençoe. Ele nos abençoa sempre. Que vocês continuem estas belezuras. Agradecemos muito esse momento que vocês nos proporcionaram de refletirmos juntos sobre os ensinamentos de Jesus. Sintam-se beijados e abraçados pelo nosso coração em festa. Muito obrigada.